Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina e eu quero agradecer a sua companhia. Você que está aqui todo dia, há muito tempo, há pouco tempo, está chegando hoje. Quero dizer que fico muito feliz de ser uma boa companhia para você. Essa semana passada, uma pessoa me escreveu no direct, no Instagram, dizendo que estava passando por uma crise terrível de ansiedade, de depressão, e disse que o momento do dia que sentia consolo, que sentia paz no coração, era quando assistia o Evangelho de Hoje Ensina e escutava as minhas canções, inclusive a música Abba Papai, que foi lançada há 2 semanas. Isso não me envaidece, só me responsabiliza. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de entrar aí na sua vida e ser uma boa companhia para você. Muito obrigado por abrir o coração. E que Deus possa fazer sempre mais no teu dia a dia. Louvado seja Deus. Vamos agora ao Evangelho, João capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 11. João capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou repetir esse versículo porque eu acredito que ele é a chave de toda a reflexão de hoje. Quando o Espírito Santo vier, o defensor, Jesus chama o Espírito Santo aqui de o defensor. Ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Meu povo, nós temos uma razão. E a razão, como dizia São João Paulo II, é uma das asas que nos faz chegar a Deus. A fé e a razão. Fides et ratio. A fé e a razão. A gente não pode levar uma vida cristã só na fé. Ou só na razão. São as duas que nos conduzem a Deus. Então, quando Jesus diz que é o Espírito Santo que vai nos fazer entender, ele vai demonstrar e vai nos fazer entender em que consiste, o que consiste o pecado, a justiça. Veja, Jesus disse, o pecado, a justiça e o julgamento. Porque muitas vezes a gente quer interpretar tudo ao nosso modo, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa. E não é assim uma pessoa que crê em Deus. Ela precisa sim estudar, ela precisa se esforçar, ela precisa ler. Quanto mais conhecimento você puder adquirir, graças a Deus. Mas esse conhecimento ele precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Iluminado. Porque é o Espírito Santo que faz, a gente compreender de verdade. Jesus disse, é o defensor que vai dar essa capacidade para vocês. Para que vocês compreendam de fato o que é o pecado.
que é a justiça? O que é o julgamento? E falando aqui do pecado, hoje a gente vive um permissivismo no mundo, né? Onde se faz compreender que nada é pecado, tudo é permitido, não tem problema, importa que você seja feliz, importa que você esteja bem. Às vezes até a prática religiosa a gente busca não para glorificar a Deus, mas para estar bem, como se a vida de fé fosse somente um meio egoísta para estar bem, não é? Não. A vida cristã é luta, é peleja, é esforço. É abraçar a cruz de cada dia, é renunciar a si mesmo, é seguir a Jesus, é dar um testemunho que muitas vezes vai custar a tua vida. O teu suor, as tuas lágrimas, o teu sangue. Então entenda bem isso. Nessa sociedade permissivista que tudo pode, o Espírito Santo vem dizer não. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Para um cristão, esse tipo de comportamento não convém. Esse tipo de postagem não convém. Esse tipo de linguagem não convém. Esse tipo de postura não convém. Esse tipo de roupa que você veste não convém. Esse tipo de lugar que você frequenta não convém. Eu não estou sendo aqui moralista, mas é porque o Espírito Santo vai transformando, de fato, toda a nossa vida. Vai nos moldando, vai nos modelando. Então, se abra ao Espírito Santo, para que Ele nos dê o verdadeiro entendimento do que é o pecado, do que é a justiça. Às vezes a gente é tão cruel em nome de Deus. A gente usa o catecismo da igreja, a gente usa o direito canônico da igreja, a gente usa a doutrina da igreja para ser cruel. Em nome de Deus. E a gente acha que está sendo justo. E a gente esquece que até a justiça de Deus, ela é misericordiosa. Então, meu povo, abramos o nosso coração ao Espírito Santo e deixemos que Ele nos leve à verdadeira compreensão do que é o pecado, do que é a justiça e do que é o julgamento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.